Fala pessoal, tudo bom? Sou o Guilherme Saldi aqui da Fatec de Rio Preto e hoje vou apresentar para vocês essa CPU de 4 bits que eu e o Isaac desenvolvemos aí para a matéria de arquitetura e organização de computadores. Então esse aqui é o core, é o núcleo da nossa CPU. A gente tem um RxTX que vai receber as variáveis que a gente entrar nesse teclado e vai mostrar também o out, que é o último comando que a gente vai utilizar hoje nesse vídeo. A gente tem também o auto subcycle para automatizar um pouquinho o nosso processo. A gente tem um banco mir e uma mir que vão receber as operações que estão nessa tabela aqui, tá? A gente está usando 3 prons de 32 bits aqui dentro do banco mir e cada uma recebe essa coluna aqui, tá bom? Já que a gente tem 3 prons de 32, cada uma recebe uma coluna e assim vai para cada linha dessa tabela. Aqui na esquerda a gente tem o código que a gente vai entrar nesse teclado, só que como aqui está na base decimal, a gente só converte para hexadecimal e passa aqui. A gente também consegue ver se as operações estão sendo executadas através desses 3 pares de display que estão ligados aqui na nossa mir, tá bom? Na saída da nossa mir. Descendo mais um pouquinho, a gente tem também o banco registrador, que vai segurar as variáveis que a gente entrar. Então, a gente está utilizando 8 registradores aqui dentro dessa macro. Então, a gente tem registradores que vão do R0 ao R7, totalizando 8. A gente tem duas LETs de 4 bits, um AMUX de 4 bits, uma MAR, um MBR, que vai receber os valores que vão estar vindo aqui do RxTX. A gente tem a ULA para fazer as operações para a gente. No caso da nossa operação aritmética, a gente vai estar utilizando a soma. E a gente tem o shifter, que a gente vai também utilizar na nossa operação para mover os bits à esquerda. Então a gente vai utilizar a multiplicação no nosso caso. Falando um pouquinho agora sobre a conta que a gente vai fazer, eu deixei esquematizado aqui no Paint. Então a gente escolheu essa operação aritmética. Z é igual a A mais B entre parênteses, vezes 2, mais C. Isso tem que resultar 9 no final. Então quando a gente der o último comando, o out, 9 tem que vir aqui no nosso display. 9 porque eu já pré-defini as variáveis. Então A vai ser igual a 1, B igual a 2 e C igual a 3. Então, partindo já para a simulação, vamos vir aqui em Simulation, vamos dar um Run. Eu vou ligar a corrente dos fios nesse botão. Então a gente pode ver os fios verdes, os fios de cor verde, na verdade, não estão sendo utilizados. Os azuis não possuem corrente. E onde está vermelho é onde está passando corrente elétrica. Então o primeiro comando que a gente vai fazer, o primeiro trio de comandos que a gente vai utilizar, vai ser para garantir que o R0 e o R1 possuem os valores iguais e que eles sejam zerados. E também vamos ligar o nosso display, o nosso teclado. Então vamos utilizar o comando 0D para mover o R1 para o R0, o R0 para o R1 na verdade. Então se a gente rodar o auto subcycle nesse botãozinho, a gente pode ver o comando que a nossa mir está jogando para a gente. Como quando a gente simulou o circuito 0D já estava sendo passado aqui para o banco mir, o comando, o código 010240 vai continuar sendo mostrado. Mas agora vai mudar quando a gente passar 03, que é a subtração desses dois valores, de R1 e R0. Então a gente vai zerar eles, e se a gente rodar o auto subcycle, a gente consegue ver que o código da nossa mir mudou. Então agora, já que a gente já limpou R1 e R0, a gente pode mover o R0 para MAR. Ou seja, vamos ligar o nosso teclado ali do RxTX. Então, rodamos o auto subcycle, ligamos o teclado. Agora a gente consegue de fato entrar o primeiro valor da primeira variável, que é A. Então, se a gente vir aqui no teclado, passar 1 e passar o código 17 aqui no nosso banco mir, a gente roda o auto subcycle, vê que o código mudou. E se a gente descer para procurar o display do nosso MBR, da nossa MBR, a gente consegue ver que ele está sinalizando 1, que é o valor que a gente entrou no teclado. Então, se a gente acompanhar os fios um pouquinho, a gente consegue ver que o teclado ele passa o valor 1, ele entra no RxTX, sai na saída 0, ele vem aqui na MBR, que está pegando o valor dessa saída, e depois, consequentemente, o display do MBR, da MBR, tá ligado, na verdade, nessa saída do MBR de 4 bits. Então a gente consegue ver o número 1 sendo mostrado ali. Já que a gente já passou o valor da nossa primeira variável para a nossa CPU, ele ainda está no MBR. Então o que a gente precisa fazer? Mover ele para o R0, para a primeira casa do banco registrador. Então para fazer isso a gente vai passar o comando 15, vai rodar o subcycle. Então a gente pode ver aqui já
nas saídas do banco registrador que o número 1 está sendo mostrado nos displays. Então, está tudo funcionando até então. Vamos usar o comando 0D para mover esse comando, para mover, na verdade, essa variável que está no R0 para o R1, porque a gente precisa entrar outras variáveis. Então, se a gente rodar, a gente não vai conseguir ver nenhuma diferença aqui nos displays do banco registrador, mas a gente sabe que essa variável agora está no R1, está na segunda casa do nosso banco registrador. Então, movemos essa primeira variável, armazenamos ela, então a gente consegue entrar na nossa segunda variável, que é a variável B. Ela vai ser igual a 2, na verdade eu ia falar 5 porque estava escrito ali, mas a gente consegue entrar a variável B agora, que é igual a 2. Então vamos só repetir o processo, coloquei 17 e coloquei 2 no teclado, vamos rodar o Subcycle. Se a gente descer lá no display da MBR, a gente consegue ver o 2, então está tudo funcionando. E vamos fazer a mesma coisa, vamos mover esse valor que está no MBR até então para o R0. Então se a gente rodar aqui, é 15 mesmo, né? Isso. A gente consegue ver agora o 2 aqui no banco registrador. Agora que a gente tem as duas primeiras variáveis armazenadas no R0 e no R1, a gente consegue somar elas utilizando o código 00. Então, só se a gente voltar um pouquinho aqui na tabela, a gente consegue ver a primeira linha, que é o add R0 e R1. Então, já que o código em decimal é 0, a gente não precisa converter. Então, ele logicamente vira 00 em hexadecimal. Então, se a gente performar essa operação, a gente consegue ver variável A mais variável B, ou seja, 2 mais 1, que é igual a 3. Esse valor está armazenado no R0. E o que a gente precisa fazer agora é mover um bit à esquerda para multiplicar por 2. Então, se a gente voltar aqui na nossa operação, a gente fez essa parte. Deixa eu colocar embaixo, porque senão vai virar uma note, né? A gente fez essa operação, A mais B. Então, a gente eliminou esse parênteses e transformou isso aqui, digamos que, em A. Agora, falta a gente multiplicar por 2 e somar com C. Como a gente sabe a multiplicação vem primeiro, então falta a gente multiplicar A por 2. E para fazer isso, a gente pode utilizar o shifter. A gente pode mover um bit à esquerda do R0. E para fazer isso, a gente pode utilizar o comando 04, que é o shift left. Então, se a gente rodar esse comando, a gente vai conseguir ver 6, porque 3 vezes 2 é 6. Perfeito, está tudo funcionando até então. Vamos só mover agora, vamos armazenar esse valor que está no R0 no R1. Então, a gente pode usar o 0D de novo. A gente pode ver que foi armazenado no R1, já que todos os displays estão mostrando 6. Beleza. E agora a gente pode entrar na nossa terceira variável de novo com o comando 17. Só para verificar, nossa variável é 3, já que é o C. A gente pode rodar esse comando. A gente armazena, na verdade a gente move esse valor, essa variável que está no MBR para o R0. Então com o comando 15 a gente roda. Agora a gente pode ver que o 3 está sendo mostrado aqui nas três saídas, nos 3 displays do banco registrador. E a gente pode finalmente somar esses dois valores. Então a gente fez essa operação, deixa eu trocar de cor. A gente fez essa operação, isso virou. Vou chamar de B e a gente pode somar B com C, que é o final da nossa conta. Então a gente pode rodar o 00 de novo, já que essas duas variáveis, esses dois valores que a gente está utilizando, estão nas duas primeiras casas do banco registrador. Um está na R0 e o outro na R1. A gente roda o comando 00 para somar elas. Então a gente já consegue ver o 9 aqui, que é o nosso resultado final. Ele está armazenado no R0. Agora o que a gente precisa fazer é jogar ele aqui para o nosso display. Então a gente vai mover primeiro o R0 para o MBR, então com o comando 16. A gente move, então se a gente descer aqui a gente consegue ver o 9 no MBR, na saída do MBR. A gente deve, na verdade, agora fazer uma série de comandos para passar 0, 0, 0, 0. Então a gente vai passar 7 zeros e 1 para ligar o nosso display, para ligar a nossa saída aqui da RxTX. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o comando 0D. Então a gente vai mover o R0 para o R1, vai rodar, vai negar esses valores. Eu ia falar subtrair, mas na verdade agora é negar. Então, já que tudo estava 0, 0, 0, vai virar 1, 1, 1, vai virar 8 uns, uma sequência de 8 uns. Então, com o 0, 1 a gente nega. A gente vai mover um bit à esquerda agora do R0. Então, vai virar FE em hexadecimal.
Então 0,4 para mover um bit à esquerda, Shift Left. A gente roda e a gente nega esse novo valor, esse FE. Ou seja, vai virar aquela sequência de 7 zeros com um número 1 no final. Então com 0,1 a gente nega e agora a gente consegue ligar o nosso display. Então a gente usa aquele terceiro comando, que é o 14, que é para ligar o para mover o R0 para mar. Ou seja, a gente vai ligar o nosso display. Então a gente ligou o display, a gente consegue ver que os fios não estão mais verdes, só que ele está passando F. A única coisa que a gente tem que fazer agora é dar um Alt nesse valor que está no MBR. Então se a gente passa o comando 18, lembrando que tudo que eu estou escrevendo aqui nesses dois teclados é em hexadecimal, tá? Então se a gente rodar o comando 18, a gente aperta o Alt Subcycle e consegue ver o valor da nossa conta no Alt, que simboliza basicamente a tela para o usuário ou alguma coisa que o usuário veria depois de fazer todas essas contas. Então o trabalho é esse, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o segundo vídeo que eu faço, eu acredito que tenha ficado melhor, mais explicado, inclusive mais detalhado. Essa apresentação vai ser amanhã, estou gravando aqui o vídeo hoje, estou regravando o vídeo hoje. Mas de novo, espero que vocês tenham gostado e tenham uma boa noite.